Gente, nem conto para vocês. É hoje. É agora o dia da gente discutir. Sabe o quê? Ela, a avaliação da aprendizagem. Esse capítulo, às vezes, tão dolorido para a gente discutir e tão importante para quem quer fazer concurso público, né? Pois é, a avaliação da aprendizagem, o que isso significa? Quantas coisas estão por detrás dessas palavrinhas assim, tão simplesinhas, não é verdade? E essa é a nossa proposta deste momento, discutir bastante essa questão da avaliação da aprendizagem, para que a gente possa, então, entender um pouquinho mais de onde isso vem, porque até a avaliação, tudo tem história, né? A avaliação também tem. Entender um pouquinho da história da avaliação, conhecer um pouquinho desses pressupostos, de onde se apoia, de onde isso surge, as diferentes possibilidades da gente pensar a avaliação. Tem tanto teórico aí falando de educação, todos eles extremamente importantes para quem está fazendo o concurso público. Então vamos lá, fica ligado aí, faz as suas anotações, anota direitinho aí tudo aquilo que você considera importante e estuda, tá? Porque esse assunto aqui é muito importante. Vou logo dar uma bibliografia aqui que eu acho interessante. Eu queria comprar um livro de avaliação. Olha, eu vou dizer para você, o autor que mais costuma estar presente nos editais de concursos públicos é o Cipriano Lucchesi. E ele tem um livro chamado Avaliação da Aprendizagem. Esse livro é padrão. Mas cuidado, que às vezes nos editais não tem só o Lucchesi. Tem o Lucchesi, tem a Teresa Esteban, tem a Jussara Hoffmann, tem o P. Renaud, tem Vasco Moreto, pode ter vários outros autores, tá? Agora, o Lucchesi, ele prioritariamente está nas bancas, tá? Então, assim, é uma escolha, né? Se não tem, só posso comprar um, tenta ver o do Lucchesi, porque ele vai te dar uma possibilidade maior de concurso. Mas lembra que cada edital é um edital. Cada edital é uma história nova. Então, eu vou trazer aqui algumas ideias, que eu acho que são ideias centrais, ideias interessantes para você poder ampliar aí a sua mente, discutir melhor as questões da avaliação e depois, a gente vai discutindo alguns autores para a gente poder focar no que cada um deles diz. Ok? Combinado? Então, vamos lá. Avaliação da aprendizagem. E aí, quando a gente pensa assim, por que é importante a gente chamar a atenção para o nome avaliação da aprendizagem? Porque o capítulo de avaliação na escola é muito maior do que a avaliação da aprendizagem. Quando a gente fala de avaliação na escola, toda a ideia da avaliação educacional, ela pode assumir diferentes perspectivas. Então, a gente pode, por exemplo, falar de uma avaliação de currículo, de uma avaliação de programas, dentro desse capítulo, avaliação educacional. Tá? Então, por exemplo, tem um programa, o programa é o PNAE, Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Vamos avaliar o programa, é uma possibilidade. A gente pode falar de uma avaliação institucional. Então, por exemplo, a avaliação institucional é feita junto com o IDEB, quando sai o IDEB você tem uma avaliação da própria instituição. A gente pode falar de avaliação de desempenho, né? Quando a gente quer olhar o desempenho da escola, novamente o IDEB dá para a gente, ou a gente pode falar de avaliação da aprendizagem. Então, a avaliação é um tema muito grande. O que a gente vai discutir hoje, nessa aula que a gente vai ter aqui agora, é essa questão aqui da avaliação da aprendizagem. E a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, a gente, quando avalia o aluno, a gente avalia o quê? A gente avalia a aprendizagem do aluno, portanto, o nome é avaliação da aprendizagem. Nem sempre foi assim, tá? Mas lembra, por que é importante a gente dizer que a gente está avaliando a aprendizagem? Porque senão a gente começa a fazer o que muitos lugares fazem. Vamos avaliar se o garoto chegou atrasado. Vamos avaliar se o garoto trouxe o material. Vamos avaliar se o garoto faltou muito. Vamos avaliar... A gente está avaliando a aprendizagem. A aprendizagem traz por trás dela uma ideia de que eu ensinei, de que eu intencionalmente quero que o garoto aprenda. Então, tem muita coisa para a gente discutir nessa situação. Então você está dizendo que não pode ser um comportamento, ou o comportamento não pode ser uma aprendizagem? Pode, se você tiver a intenção de.
ok? Se a sua intenção for essa, ele pode entrar dentro desse capítulo de mais uma das aprendizagens que o garoto vai fazer. Mas não a única, né, gente? É muito chato quando acontece aquele supermercado das notas e o professor diz assim, ó, vou dar 1 ponto na nota ou na média, seja como for, de quem ficar quietinho aí, sentadinho. Aí, que aprendizagem é essa que a gente está avaliando, né? Aprendizagem de obediência? Será? Será que é para isso que nós estamos aqui? Então, vamos lá, vamos pensar, né? Vamos pensar historicamente como é que surge essa ideia de avaliação. Gente, lógico que esta ideia de avaliação se baseia no sistema de exames. Sistema de exames, gente, o nosso é assim brilhante, tem que ter prova, né? Se não tem prova, não é nada. Então, é prova para entrar, é prova para sair, é prova para ficar, é prova para classificar. Então, o que a gente mais faz é prova. E de onde vem esse sistema de exames, de provas que a gente tem hoje? Então, isso começa lá, ó, lá no século XVI. E olha, lógico que com grande influência de quem? Dos jesuítas, com o documento do Ratio Studiorum, que a gente já viu na aula de educação, de história da educação, que a gente vai rever aqui algumas coisinhas, e com Comênios e o seu livro Didática Magna, de 1632, que a gente também já viu um pouquinho e que vai ver mais um pouquinho aqui. Então, ó, essa ideia de exame, ó, é velha, bem velha, né? Tem essas influências todas. Então, vamos lá. Dos jesuítas, com a ideia do Ratio Studiorum, a gente tem a ideia de que toda a proposta de ensino baseava-se na unidade de matéria, unidade de método e unidade de professor. Então, se a unidade de matéria quer dizer uma coisa só, tá? Um só método e todos os professores têm que trabalhar exatamente iguais. Unidade nesse sentido de juntar e de tornar igual mesmo. Então, determinava uma disciplina rígida, o cultivo da atenção, uma perseverança nos estudos e uma hierarquização do corpo discente, ou seja, uma hierarquização dos alunos baseado, sabe em quê? Na obediência e na meritocracia. Já viram falar disso? Obediência e meritocracia, pois é. Então, o Ratio Studiorum, como era uma proposta extremamente rígida, ela olhava para os alunos e exigia desses alunos, então, obediência, e esses alunos eram tratados na perspectiva da meritocracia, do mérito. O mais obediente é o melhor aluno, aquele que se veste direitinho, faz as tarefas, fica calado, obedece em todos os sentidos. Esse é o melhor aluno na perspectiva do Ratio Studiorum, tá? Então, tem uma frase, eu não sei falar latim também, mas eu vou tentar, tá? Repetitio mater studiorum. Olha o que significa. A repetição é a mãe da aprendizagem. Olha só! Alguma semelhança com os dias de hoje? Ah, não, né, gente? Afinal, 1539! Tá velho o troço aqui. Mas, né, sabe como é que é, né? Então, vamos lá. A repetição é a mãe da aprendizagem. Já estou dizendo qual é a prática pedagógica, né? Repetição, mãe da aprendizagem. Então, o que o aluno faz? Repete, 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 repete. Então, vamos lá. Tinham como missão, o que eles queriam? Converter os hereges, especialmente os índios, né? E alimentar aqueles cristãos que eram vacilantes. Era cristão, mas não era muito, estava fugidinho aqui, obedecia, mas não obedecia muito. Então, tinha que fazer isso. Como é que ele fazia isso? Então, você tinha um método que era predominantemente verbal e que constava de memorização, acabamos de ver aqui, repetição, repetição, repetição. Então, vem memorização, a expressão e a imitação. Além de memorizar, você vai ter que falar sobre o que você memorizou e vai ter que imitar, é isso mesmo, imitar o professor e aquilo que foi falado. Então, o cuidado para evitar qualquer distorção ou qualquer interpretação errada da doutrina era garantido com o zelo na repetição e na memorização. Então, assim, porque Jesus disse isso? Repete o que Jesus disse. A escola trabalhava muito com essa ideia da educação, tá, gente? Por isso que eu estou trazendo Jesus aqui para o papo. Jesus disse isso, então repete, repete. Não é para criticar, não é para pensar, é para repetir. Até para você não poder sair daquele modelo, daquela unidade prevista pelo próprio método e pelos jesuítas, tá? Então,
As motivações da aprendizagem para os jesuítas eram as seguintes, tá? Você ficaria muito motivado a partir de submissões humilhantes aos instrutores, que era o critério de disciplina. Então, disciplina significa você vai se humilhar frente aos seus instrutores. Então, seus instrutores, hierarquicamente, estão numa posição diferente de você e você precisa se humilhar frente a eles. Incentiva-se, então, o sentimento do dever pelo desejo de receber sempre o louvor e pelo temor ao erro. Olha só, gente, quantos alunos a gente tem na escola até hoje que não arriscam, que não falam, que não se expõem com medo do erro. O medo do erro, que muitas vezes surge por essa ideia que a escola tem de dar sempre louvor para quem acerta, mas de olhar meio que de cara torta ou ignorar quem erra. Isso é um processo de meritocracia, que a gente falou anteriormente, tá? Disseminavam-se, então, recompensas e castigos através de prêmios, através de insígnias de honra. Estrelinha para os mais comportados. Já ouviram falar nessas questões? Pois é, né? Posições de liderança, ajudante do professor. Divisão em 3 salas, os bons e os ruins. Olha, gente, isso é de 1539, mas eu tenho certeza que a gente já viu esse filme por aqui, não é verdade? Praticava-se o uso da rivalidade com a aprovação da autoridade, porque, segundo eles, segundo os jesuítas, tá? Esta motivação favorecia o desenvolvimento dos alunos através do desenvolvimento do individualismo exagerado. Então, era rivalidade mesmo. Eu tenho que ser melhor que você, era rivalidade, porque para os jesuítas isso é que ia favorecer o desenvolvimento dos alunos. Gostaram das contribuições do Rato Studiório? Agora faz uma ponte com essas questões para algumas práticas de avaliação presentes na escola hoje. Alguma influência? Olha por que é tão importante a gente estudar os aspectos históricos, né? A gente vê que essas coisas que estão aí acontecendo hoje, agora, na realidade, já começaram a acontecer, já aconteciam antes. Então, é muito importante a gente olhar para trás para a gente entender o que está acontecendo hoje, né? Vamos lá ver, então, agora, quais são as contribuições de Comênios com seu livro Didática Magna, né? Uma obra importantíssima dentro da esfera dos conhecimentos da didática. Então, o educador Juan Amos Komensky, que a gente conhece como João Amos Comênios, tá? É reconhecido como o pai da didática moderna. Ele foi influenciado pelas ideias da Reforma Protestante e, então, escreveu esse livro, Didática Magna, que defendia esta disciplina, ou seja, a didática, como arte de ensinar tudo a todos. Ok. Como? Então, ele foi o pioneiro na aplicação de métodos que despertassem o crescente interesse do aluno. Nesse sentido, ele aponta alguns padrões das práticas de avaliação. A constante interrogação, a verificação da memorização e a revisão surpresa. Prova surpresa. Nossa, tu tá surpreso? Tu não sabia que a prova surpresa vinha daqui, ó, Comênios? Olha só que descoberta que você fez hoje. Então, é isso aí. Velha prova surpresa, né? Muito velha, né? Olha o que ele dizia aqui, ó. A interrogação deve ser frequente, de tal maneira que, de tempos em tempos, interrompendo a lição, deve interrogar um ou outro. O que eu acabei de dizer? Quer repetir esse período? Em que ocasião aconteceu isso? Então, eu estou falando, eu paro, olha aqui, você, o que eu acabei de dizer? Como é que é? Quando que aconteceu? Ó, tá vendo esse tipo de interrogação? Se ficar claro que alguém estava distraído, deverá ser repreendido e punido imediatamente, para que todos se esforcem em prestar mais atenção. Constrói a ponte, alguma semelhança com o que acontece hoje na avaliação? Gente, Comênios, tá? 1600, a gente está em 2017, né? 1600, vamos lá. Ele recomenda, então, a constante verificação da memorização, como a gente viu. Através dela se mantém a fidelidade ao texto.
fiel. Você está repetindo, é memorização. E a repetição não só beneficia o repetidor, como aqueles que a escutam aquela repetição constantemente. Então, olha o que ele diz. O professor, pessoalmente, como inspetor supremo, fantástico, né? Deverá dirigir-se ora a um, ora a outro, para verificar, sobretudo, a atenção daqueles em quem tem pouca confiança. Por exemplo, pedirá as lições aprendidas de cor a um aluno, a um segundo, a um terceiro e a todos, enquanto todos os outros ouvem. Assim, todos deverão ir preparados para a escola, pelo temor de serem interrogados. Ok? Tomar lição de cor, sabatina. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da Lá Concurso, né? Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão, ou da professora Márcia Gil, mas esse vídeo, nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo, para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total, né? Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Márcia Gil. Investimento apenas R$ 80, 2 professores, prazo de acesso 60 dias, e durante 60 dias você pode assistir quantas vezes na hora que quiser, na hora que desejar, né? Tá certo? Carga horária 84 horas, né? Atualmente, eu digo atualmente por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí alguma atualização, e esse módulo recebe aí todas as atualizações durante esse período, né? Quantidade de aulas, 109 horas, né? Ou seja, só aqui na Lá Concurso vocês podem ter certeza aí que é o melhor módulo de isolada de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.